Bom dia! Que alegria estarmos juntos! Um dia mais do que especial. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse momento. E pode se achegando. Para a gente começar, eu já vou projetar um material muito bacana, hein? Vá se achegando, já vá se engajando nesse clima muito bacana, muito especial. O Nordeste é essa alegria, essa motivação. E para a gente iniciar, estamos aí projetando e você já está recebendo o nosso material. Então, começar essa apresentação, meu nome é Helenita, eu sou professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, sou pós-graduada em Leitura e Produção Textual, e hoje nós vamos trabalhar com cordel. Uhul! É São João, meu povo, que alegria! Junho chegou e o nosso coração nordestino, mesmo que a gente esteja na telinha, de forma virtual, fica aquecido. Deixa eu baixar só um pouquinho o volume. Para a gente começar um tiquinho de rima, para te dar bom dia, já que a gente vai falar de cordel, esse gênero textual tão lindo, que tem aí todo um gostinho, um cheirinho de Nordeste. Eu trouxe duas estrofezinhas para a gente brincar um pouquinho de cordel, né? Para começar esse dia, escolhi palavras rimar, formando boas estrofes e versos e cadência para animar. Para quem aqui já chegou, receba o nosso bom dia. E para quem depois acessou, sinta sempre a nossa alegria, como esse material está sendo transmitido e depois vai ser guardado aí no YouTube. Todo mundo que for chegando vai acessando e vai recebendo a nossa alegria contagiante que vai sendo perpetuada nas ondas aí, não é isso? Então, para a gente começar um pouquinho falando sobre essa literatura de cordel, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Já vamos aquecer a nossa turbinação? Então, o que é literatura de cordel? Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como literatura de folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originada de relatos. Vou tirar a música agora para a gente se concentrar. Originada de relatos e depois impressos em folhetos. Então, a literatura de cordel, ela nasce um pouco antes ali do trovadorismo e ela tem a sua efetivação dentro do processo do trovadorismo, onde os trovadores cantavam os versos, tocavam na praça e cantavam os versos. E ali a literatura trazia os relatos, os contextos, as histórias, porque naquela época a grande maioria das pessoas não tinham ainda o processo da leitura, leitura escrita, né? Porque a gente sabe que a leitura ela é muito mais ampla, mas eles não tinham esse processo da leitura escrita. Então, o que se falava, ou o que se fazia, os relatos orais, era uma grande estrutura de comunicação, né? E onde surgiu? A literatura de cordel é uma das heranças lusitanas que herdamos. Ela surgiu em Portugal por volta do século XII, com o trovadorismo medieval, como eu falei há poucos instantes.
Olha aí o trovador no meio da rua cantando. Essas imagens já vão aquecendo o nosso coração, não é verdade? E o nome cordel? Qual é a sua origem? Olha que bacana! Cordel são folhetos contendo poemas populares, expostos para a venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Eles são chamados também de romances, versos, folhetins. E aqui eu coloquei alguns cordéis no meu material. Olha o meu espaço, bem nordestino. Então eu coloquei alguns cordéis aqui, ainda não está no como ele é vendido nas feiras, mas ele está aqui exposto alguns cordéis. E interessante, o cordel ou os cordéis, eles não eram vendidos nas feiras só com exposto nos cordões, mas também em malas, né? Os cordelistas também levavam os cordéis todos arrumadinhos nas malas para vender nas feiras livres. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura gráfica do cordel? Vamos pensar um pouquinho. O que é, então, essa parte dessa estrutura gráfica? Como eram montados os cordéis? Os primeiros folhetos tinham em suas capas, eles eram chamados de capas cegas, por não conter imagem. Então, o que, que continha nessas capas dos roteiros ou dos textos dos cordéis? Eles tinham o nome do autor, eles tinham o nome da história, eles tinham algumas informações sobre o folhetim, né? E não tinha imagens ainda, né? E aí ele foi passando um tempo e passou a ter imagens. Aí nós tivemos as zincogravuras. Veja só, não é a xilogravura ainda, é a zincogravura. A zincogravura, assim denominado por seu zinco, o principal material de gravação de imagem em texto, é uma placa de zinco sobreposta em madeira com um carimbo, onde a imagem também é revestida. E aqui eu coloquei um exemplozinho da zincogravura. Aqui na nossa, vamos para os nossos cordéis. Aqui nos nossos cordéis, nós temos alguns exemplos desses. Esse aqui, por exemplo, Cidrão e Helena, é um exemplo da zincogravura. A zincogravura, ela tentava refletir mais imagens que estivessem nas mídias, nos cinemas, né? E uma outra estrutura gráfica também era a xilogravura. A xilogravura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utilizava um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretendia fazer reprodução. Então, depois ele passava uma tinta, como vocês estão observando aqui, e aquela tinta, logo depois, era fixada a madeira na tinta, no papel, e a tinta, então, ia fazer com que viesse só os sobreados. Nós temos aqui algumas xilogravuras Lampião e o quilo de sal, a sogra que enganou o diabo. Eu tenho aqui outro também. Esse não tem muito, esse é mais desenho, que é uma outra forma também, além da xilogravura e da zicogravura, alguns cordelistas também faziam desenho à mão. Tudo isso que a gente está falando aqui é da parte gráfica do cordel. Mas vamos lá, o que importa é só a parte gráfica e o que é mesmo a estrutura do cordel, o que é que nós vamos ter hoje, o que é que nós vamos discutir hoje, já que é uma oficina, e a oficina tem a parte prática e a parte teórica. Então, até aqui a gente está vendo um pouquinho ali da parte gráfica que você pode, ao produzir o seu cordel, né? Porque já que ele é esse pequeno, ele é o livreto onde a capa, que é o que a gente está falando da parte gráfica, vem uma imagem com o título da história e logo em seguida o próprio texto, não é isso? Então, além disso, além dessa parte gráfica, nós vamos para aquilo que nós chamamos da estrutura do cordel. Então, de que é formado o cordel? A estrutura do cordel, ela é formada em verso, já que o cordel, ele tem, sim, características de um gênero poético, né? Então, ele tem toda uma estrutura de poesia. Ele é formado em verso,
em estrofe, rima, métrica e oração. De cada pontinho desse a gente vai falar algo, tá? E aí eu trouxe aqui um versinho meu para a gente falar sobre essa estrutura. A gente pode observar nesse texto aqui que ele tem cada linha dessa, ele é chamado de verso. Esse conjunto de linhas são chamadas de estrofe. Mas, para me ajudar na leitura deste pequeno verso, eu queria chamar um instrumento muito especial, que eu gosto demais, que é o violão. Porque o cordel, ele era cantado, né? E aí, como ele era cantado, eu queria tentar fazer esse versinho. Vamos ver se eu consigo, né? Cada linha é um verso, versos juntos é estrofe, rima é som igual, métrica é contar os pedaços, a oração é o sentido do que pode ser rimado. Entendi o último verso, viu? A oração é o sentido do que se conta bem rimado. Vamos tentar. Oração é o sentido do que se conta bem rimado. Agora sim! Uhul! Então, pelos meus próprios versinhos, a gente já percebe, né? Cada linha é o verso. Quando a gente junta os versos, a gente tem a estrofe. A rima é o som que sai igual. Então, a rima trabalha com o som do final da palavra, do final do verso. A métrica é como a gente conta as sílabas para que ela tenha uma estrutura bem próxima. E a oração é o sentido que você traz no seu cordel. Então, para você produzir um cordel, você vai passar por essas estruturas, sim. Mas assim, o que a gente, já que vocês me viram tocando, o que a gente tem na música? Muita gente toca, muita gente canta, e alguns têm um talento inato, não passou por uma faculdade de música para fazê-lo, mas estuda. Então, nessa oficina de hoje, o que a gente vai trabalhar é uma estrutura bem primária, bem primordial, bem início de cordel. O nosso desejo é que você que está daí participando, envie o cordel para a gente e mostre que a nossa oficina deu super certo, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai até a sua escola e vai enviar o cordel para a sua escola e dizer, olha, esse cordel fez parte de um aprendizado que eu tive lá na oficina de cordel, lá do NTE 22. Então, a escola vai enviar para o núcleo e nós vamos divulgar esse cordel. Que bacana! Ah, vou ficar numa felicidade imensa. Então, não esqueça, hein? Essa nossa atividade, ela tem um desenrolar prático. E chegando um cordel, o nosso coração vai explodir de felicidade. Mas voltando ao processo, então, nós estamos trabalhando nesta oficina em especial o início da produção do cordel. Como é que eu posso produzir cordel? Eu tenho que saber de métrica, eu tenho que saber fazer a rima igualzinho, então, você vai principalmente sentir. O cordel, ele é sentimento, né? Mas algumas coisas são essenciais. E uma delas, a gente vai fazer dicas hoje de como produzir um cordel. Uma delas é você pensar essa estrutura que o cordel tem que ter, né? Então, ele tem versos, ele tem estrofes, ele tem a rima, ele tem a métrica e a oração. E a gente vai ver passo a passo cada um deles. Vamos lá? Vamos começar a pôr a mão na massa? Vamos realmente trabalhar com a escrita? Jogando duro aí? Você de lá e eu daqui? Então, vamos para a primeira dica. Primeira dica: pense no tema do seu cordel. Eu quero fazer um cordel sobre o quê? Eu vou falar de que nesse cordel? Busque coisas do seu entendimento, do seu cotidiano. Se você gosta de natureza, fale da natureza. Se você quer falar desse momento que você está vivendo, fale no cordel. Se você quer falar dos seus colegas, da estrutura, da sua família, fale
daquilo que tem a ver com você. Mas a primeira coisa é escolher o tema. Eu quero falar sobre isso. Porque aí você vai ter um norte para ser guiado. Vou começar o cordel de onde? Do nada? Não, eu preciso de um tema, né? O tema, o que que eu vou trabalhar no meu cordel? E aí, eu trouxe um versinho também. Tudo a gente vai ter verso aqui hoje. Para escolher um tema, é bom lembrar de você, recordar das coisas que gosta e de tudo o que quer dizer. Aí fará bom sentido. Seu texto, então, vai nascer. Então, primeira coisa que você vai pensar é: eu quero falar sobre isso. Eu conheço sobre isso? Quais leituras eu tenho sobre isso? Porque quando você tem leituras, quando você entende sobre o que que você está falando, as informações elas vêm, né? E esse é um processo produtivo mesmo, um processo de escrita. Segunda dica: trabalhe com as palavras buscando as rimas. Achei tão lindo essa capa do livro do Lázaro Ramos que eu tive que colocar ali para falar da rima, mas foi só para dar essa luz da rima. O título do livro de Lázaro Ramos, Caderno de Rimas do João. Por que que eu lembrei desse livro? Porque a infância, a gente gosta muito de brincar, né? Como dizia a Xuxa naquela música Alô, alô, galera, esse é o jogo da rima. Então a gente gosta de brincar demais, né? Chapéu vai rimar com papel, que vai rimar. Então, esses sons, final das frases, que vão produzir essa rima. É, verbos no infinitivo vai trazer também uma boa rima, né? Cantar, com andar, com falar. Então, olha a sonoridade. Então, a rima é essa sonoridade que tem ali no final da palavra, e essa palavra encaixada num sentido, dentro do verso, vai produzir esse jogo de rima, que vai dar essa sonoridade no teu poema, no teu cordel, que é um poema, né? Então, vamos para um exemplo de verso. Aqui nós temos o texto de Nildo Cordel, e ele diz assim: achei linda essa imagem. Nas gotas fracas da chuva, que a terra vai borrifando e faz levantar o cheiro de chuva que foi cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Então, nós temos aqui um exemplo de versos. E a rima, ela está aqui. A gente costuma dizer que a rima, se a gente for analisar e colocar siglas, né? Seria X, A, X, A, X, A. Que história é essa de A? Justamente, que rima que está acontecendo aqui? A rima está justamente no ando, na palavra borrifando, ando. Vou cheirando, ando. Cantando, ando. Então veja que o verbo ele não está no infinitivo, mas ele está numa forma que vai dar essa estrutura que vai trazer a rima. Veja que aqui eu não tenho só rima, eu tenho primeiro o tema. Qual é o tema que eu estou tendo nesses versinhos? Isso. Então, qual é o tema? Eu estou falando um pouco ali da natureza e falando do ato da terra que vai sendo molhada pela chuva. E eu tenho isso em uma estrutura de versos, que é cada linha que vai tendo nessa estrutura maior, que é esse conjunto de versos, que é a estrofe. Já que a gente está falando em versos, vamos lá para a terceira dica: escolher a quantidade de versos. O que é essa tal dessa quantidade de versos? Nós temos estruturas do cordel mais ligadas à quadra, mas vamos primeiro passo a passo, né, Anitta? Passo a passo, passo a passo. Então, cada verso vai ser chamado, vai ter um nome, uma nomenclatura, né? E a classificação das estrofes, quanto ao número de versos, é dada assim. Se o poema ele tem um verso só, ele é monástico. Se ele tem dois versos, ele é dístico. Chique, né? Se ele tem três versos, ele é um terço. Se ele tem quatro versos, ele é uma quadra. Se ele tem cinco, ele é uma quintilha. Se ele tem seis, centilha. Se ele tem sete, sétima. Se ele tem oito, é oitava. E se ele tem nove, ele é nona. Se ele tem 10, décima. E se ele tem mais, ele é irregular. Então,
Quando a gente tem essa estrutura, o que que a gente faz? Um dos passos principais, né, é escolher quantos versos eu quero no meu cordel. Uma estrutura mais propícia para quem está começando a fazer cordel é uma estrutura em quadra, para os slides anteriores, esse que eu fiz. Ele é em que estrutura? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é uma cestilha. Essa estrofe de Nil do Cordel, quantos versos ele tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cestilha também. Então, o que é mais comum, ou o que, para quem está começando, né, a fazer os seus versos, o ideal é que trabalhe com a quadra, que seriam 4 versos, 4 linhas, onde a primeira não rima, mas a segunda vai rimar com a quarta, ou eu trabalho a cestilha, onde a rima vai estar no segundo verso, no quarto verso e no sexto verso. Tudo certo até aí? Vamos para frente. Quarta dica chegando. Eita, Lelê. Buscar a métrica. E o que é a métrica? É a medida do verso. O estudo da métrica chama-se metrificação. E escansão é a contagem de sons dos versos. Mas isso é muito complexo, não é não, gente? Olha qual é a diferença. Quando você aprende a divisão silábica, você aprende ali as letras que podem separar, né? O que que não fica em uma sílaba. Quando você aprende métrica, se com o hábito, você vai percebendo que, na verdade, ele até chega a ser até mais fácil do que a divisão silábica, porque ele é pela sonoridade, né? Então, eu vou dividir a sílaba conforme o som. E qual a intenção de dividir as sílabas de um verso? É justamente para que o teu poema, para que o teu cordel, ele tenha um ritmo, né? Um ritmo e um tamanho, para que um verso não fique longo e o outro verso curtinho. Então, ele vai ter determinadas sílabas poéticas. Então, ele vai ter 6 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma estrofe, e aí que primeiro cordel que a gente tem aqui com mais de uma estrofe. Então aqui eu tenho uma estrofe e cá eu tenho outra estrofe. Primeiro eu vou ler sem falar da divisão. Depois a gente retoma a divisão. O fazendeiro mendigo e a cabocla, gente, ainda bem que eu parei, porque eu não ia conseguir. O fazendeiro mendigo e a cabocla encalhada. Essa história eu garanto que há anos foi passada. Pelo acontecimento, foi a mesma intitulada: O fazendeiro mendigo e a cabocla encalhada. Em uma seca do Nordeste, onde muitos retirantes deixaram seus lugares de todos os sertões distantes, obrigados pela fome e miséria cruciantes. Vejam que aqui a gente tem o ritmo dado pela quantidade de sílabas poéticas. Vamos lá. Quantas sílabas poéticas nós podemos contar aqui? Na sua maioria, nessa estrofe, a gente conta pela sexta sílaba poética. Temos uma variação aqui. Mas a sexta. Mas você pode me dizer, mas Helenita, e essa outra sílaba que não conta? Na metrificação, no verso, a gente conta até a última sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. Por quê? Porque é justamente o que vai dar som. Veja que quando eu falo, eu digo, essa história eu garanto, é isso que vai dar o som. Essa história eu garanto que há anos foi passada. Então, olha a sílaba tônica aí. Sada, anto, acontecimento. Então, a última sílaba mais forte é aquela que eu conto. Então, quando eu vou expandir ou metrificar, eu vou falar e contar pelas sílabas. Veja que isso aqui é contado por uma sílaba. Esta história. Veja que tá e is
É uma sílaba só. Quando eu digo tais, tais, tá vendo? O som que sai é de uma união aqui. A gente chama de uma elisão. O final de uma sílaba vai unindo-se à outra. Então, essa história eu, riaeu. Veja que é um som só. Então, a gente vai dividir pelo som que ela faz. A gente vê isso em músicas, essas elisões. Tanto é que quando a pessoa canta, a depender do ritmo, a gente quase que não entende uma parte, porque há essa elisão. Então, ali nós temos, dentro da metrificação, fechamento daquela sílaba, né? Qual é a intenção da métrica? Justamente que ela tenha uma sequência na linha de sílabas. Veja que aqui a sua maioria está na sexta sílaba. Esse aqui que vai o fazendeiro, mendigo, que vai na sétima, mesmo que esteja na sétima, tem uma rima ali, tem um ritmo dado por essa divisão métrica. Mas, Helenita, quer dizer que eu tenho que primeiro somar tudo isso para depois eu fazer o cordel? Se você consegue sentir a escrita, você vai, mesmo que você não consiga ainda metrificar, você vai conseguir fazer a divisão para que o seu cordel, o verso, tenha o mesmo ritmo, porque aí você já vai ter uma noção. Olha, eu tenho que fazer cada verso com um ritmo e com um tempo próximo. O primeiro verso com o segundo, com o terceiro. Então, eu não vou fazer um verso grande e um segundo só duas palavrinhas, porque nem ritmo vai dar, não é? Então, dando sequência, dando sequência. E agora, você já decidiu sobre o que você vai fazer em seu cordel? Já que eu falei primeiro, que a gente primeiro tem que pensar no tema. E aqui eu trouxe mais um texto da poesia Cordel Oficial. É preciso entender a vida para escolher certo fazer. Ainda bem que o erro, ainda que o erro sobreviva, o bem só depende de você. Olha as escolhas da vida e aí eu convido você para as escolhas do seu cordel. Qual o tema que você quer desenvolver no seu cordel? Isso tem uma importância enorme. Então, quando nós estávamos falando até ali, das estruturas, voltando à estrutura do cordel, nós falamos então que o verso é cada linha e que a gente precisa pensar que um verso precisa ser do tamanho do outro. Nós falando sobre verso também, nós falamos em quantidade de verso, e o ideal é o que o seu verso ele tenha uma estrutura, né, próxima, já que você está começando o cordel agora, estamos pensando em pessoas que estão começando o cordel, faça com 4 versos, faça com 6 versos, que vai ser mais fácil você pegar essa dinâmica do ritmo. E falamos também de estrofe. Bacana, uma dica para estrofe, para ficar bacana, uma sonoridade legal. Para cada estrofe, você trabalha um tipo de rima. Já que a gente está falando de rima, o som, é essa terminação. Se na primeira você trabalhou no infinitivo, terminado em ar, né? Cantar, falar, sossegar, enfim. 4 versos, uma estrofe. Você não está. Ainda é o mesmo assunto, mas você vai dar um. É como se você abrisse uma outra porta de assunto, não é isso? Na próxima estrofe, desenvolva uma outra rima, terminada em eu, aconteceu, apareceu, padeceu, né? Lógico que tudo isso dentro de um sentido. E aí a gente vai falar agora em sentido. O que é sentido dentro do cordel? A gente chama também de oração. Ah, acho que a oração era aquele contato direto com o Criador, né? Para o cordel, oração é que sentido eu trago. Não adianta eu pegar um monte de palavra e colocar rima e jogar solta no cordel. Ele precisa ter um assunto, um sentido. E esse sentido que a gente dá no cordel é chamado de oração. Um exemplo, esse que vocês estão vendo aí, vai falar sobre o sentido das escolhas, né? É preciso entender a vida para escolher certo fazer. Ainda que o erro sobreviva, o bem só depende de você. Então, esse tema vai trazer
Quanto oração, o sentido das escolhas na vida. Mesmo que aconteça o erro, você sempre é quem escolhe o bem fazer. Italele, a gente já está quase chegando no final. É sério isso? Seríssimo, gente. Temos aí em torno de 1 hora de oficina, né? Mas eu queria, por demais, antes de tirar o chapéu, falar para vocês que nós estamos, vou retomar isso, que nós estamos nessa expectativa de receber o cordel de vocês. Lembrando que para realizar a produção do cordel, você vai fazer aí esses 4 passos, né? E aí eu vou retomar rapidinho para vocês esses 4 passos que a gente falou. Primeiro, pensar no tema, sobre o que você vai fazer no seu cordel. O que eu quero falar? Escolher o tema. Segunda dica, trabalhar com as palavras buscando rimas. O que vai rimar com o quê? Onde eu vou rimar com o quê? Terceira dica, escolher a quantidade de versos. E aí eu indico que você faça uma estrutura de cordel com 4 versos ou com 6 versos, tá? Lembrando que, como você vai estar com 4 versos, o segundo verso, final do segundo verso, vai rimar com o quarto verso. Vou até voltar aqui. Então, aqui, o primeiro verso, nas gotas fracas, perdão. Nas gotas fracas da chuva, não rima. Vai rimar que a terra vai borrifando, é que vai rimar com de chuva que vou cheirando. Então, borrifando vai rimar com cheirando. Como aqui é uma cestilha, tem 6 versos, eu tenho mais um verso que não rima, eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. E aí, o sexto verso vai rimar de novo com o terceiro, quarto verso, certo? Então a gente faz assim: um não rima, o outro. O primeiro não rima, mas o segundo vai rimar com o quarto e o quarto vai rimar com o sexto. Segunda dica foi: escolha a quantidade de rimas. Terceira dica: escolha a quantidade de versos. E eu indico uma quadra ou uma cestilha. Quarta dica, pense no ritmo. Contar as sílabas poéticas. Mas eu ainda não sei. Então você vai trabalhar o ritmo. Um verso teu não pode ser grande e o outro pequenininho, porque senão vai ter uma quebra de ritmo, né? Então, pense nisso. A métrica vai me dar a quantidade, é o ritmo, a cadência. Né? E, por fim, pensar na oração, que é o sentido que a sua poesia precisa ter. Aí, agora sim, para terminar, eita, Lele, hein? Gostaram da oficina, gente? Foi curtinho, mas foi bacana, não foi? Fala aí para mim. Mande seu recadinho. Dê só like. Dislike não. Aí eu vou chorar, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe meu chapéu, bem sertanejo, bem apropriado, fala a verdade, para a gente terminar, para a gente concluir, né? Para terminar, eu quero meu chapéu para você tirar. Então, quem é você nessa estrutura? Já que a gente está falando desse período festivo, que a gente não está podendo fazer festa, então fique em casa, cuide de você, da sua família, porque vai ter o tempo da gente voltar tudo, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor e vamos acreditar que vai dar tudo certo. Mas hoje, em especial, eu queria tirar o chapéu, eu coloquei o chapéu para tirar, tá vendo? Tirar o chapéu para cada um de vocês e de nós que fazemos essa história na educação, esse novo tempo, né? E aí eu queria, fiz uns versinhos também, que a gente tem que fazer um versinho, né, não? Para quem gosta de poesia, para quem gosta de cordel, a gente tinha que terminar com um cordel feito pela gente, né? Então vamos lá. Quero mais que agradecer a cada um que aí está, que ouviu com carinho
tudo que eu pude contar, que senti uma vontade boa de também querer rimar. Vou agradecer com um gesto de quem muita admiração tem. Quero tirar meu chapéu e mostrar a todos, quero bem. E lembrar que o chão da escola é meu e é seu também. Esse tal chão da escola é no sentido figurado. Eu quero agora, nossa aula, se dá na tela e no teclado e pelas ondas da internet, mas sempre tudo planejado. Vamos voltar a falar da gente, desse povo que muito tem. Se dedica para dar conta a cada dia, cada desafio que nele tem. Vamos começar pelo professor, a quem eu sempre quero muito bem. Muito bem, coloquei agora. Para você, professor, eu tiro o chapéu. Você que nunca desistiu e vai além, que nessa época, com tanta coisa cruel, se reinventou, mostrou que tem, sem caneta, sem papel, agora na tela, mas sempre fazendo bem. Não posso deixar de tirar o chapéu, muito mais do que especial agora, para cada aluno que se lançou nessa aventura extraordinária que essa época proporcionou. Vocês também são heróis. Essa reinvenção com força abraçou. Tiro o chapéu para os gestores de cada escola e cada lugar, de buscar uma solução, uma forma de engajar a toda a sua equipe e em cada um poder pensar. De novo. E para afindar meus versinhos, tiro o chapéu para a coordenação, que tanto tem sido grandes suportes nessa empreitada de coração. Dê a cada coordenador seu aplauso, sua admiração. E para nós que fazemos educação, é sempre uma alegria, mais do que especial, contar com cada um de vocês. E agora eu vou tirar material. E para voltar para a tela, sim. Então, para todos vocês, nessa manhã de sábado, que a gente parou para estudar um pouquinho de cordel, eu tiro mais do que o meu chapéu. Fiquem com Deus, muita saúde e paz. Espero que tenham gostado. Espero que cultivem cada dia mais a alegria, a confiança, a fé, porque vai dar tudo certo. Principalmente se nós entendermos que a fraternidade, ela acontece nesses momentos, né? Um grande beijo para todos, um coração saudoso desse espaço, desse chão da escola, mas enquanto não chega o tempo da gente pisar nela, a gente se encontra nessas diversas salas, nesses diversos lugares. Porque hoje a minha casa é a sala de aula, hoje a sua casa é a sala de aula, a sua sala, a sua varanda, o seu quintal, não sei onde é que você está. Então, onde você estiver hoje é a escola. E onde eu estou é a escola. Um grande beijo e até a próxima oficina! Que legal! Tchau, tchau!